Enquanto a Rússia invade a Ucrânia, a China inicia uma guerra a laser e um uniforme chinês suspeito. Isso e muito mais nas manchetes de notícias da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Esse episódio é patrocinado pelo Incogni. Dezenas de empresas das quais você provavelmente nunca ouviu falar estão rastreando você online e estão coletando seus dados pessoais e usando-os para quem sabe o quê? Incogni ajuda você a detê-los, eu explico melhor no final. Então, 2022, certo? Quero dizer, esse mês nós tivemos 22/2/2022 em uma terça-feira. A gente está se divertindo, né? Mas tudo mudou quando o País do Fogo atacou. Notícia importante. Depois de dias no fio da navalha, a Ucrânia é agora uma nação em guerra. Apenas algumas horas atrás, as forças russas começaram seu ataque e o presidente Vladimir Putin está alertando outros países de que qualquer tentativa de interferir na ação russa levará, entre aspas, a consequências que eles nunca viram. Esse vídeo do Ministério do Interior da Ucrânia mostra uma cidade na fronteira nordeste do país. Você pode ver lá o que os oficiais ucranianos dizem ser uma coluna de blindados russos cruzando o território ucraniano vindo do norte. No momento em que estou gravando isso, que é quinta-feira, ainda não tenho muitas informações, mas uma coisa é certa, a China está observando isso muito de perto e Taiwan também. Mesmo antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, condenou a violação da soberania da Ucrânia pela Rússia e disse que Taiwan tomaria medidas para reforçar sua própria prontidão militar e combater a guerra cognitiva. Isso porque existe a preocupação de que a China possa usar a invasão russa da Ucrânia como uma distração para invadir Taiwan. Agora, o ministro das Relações Exteriores da China afirmou que Taiwan não é a Ucrânia. Ele está dizendo que, ao contrário da Ucrânia, Taiwan sempre fez parte do território chinês, então eles têm ainda mais direito a ela do que a Rússia tem à Ucrânia. Então, não parece bom. A estatal Global Times colocou um pouco mais de força quando disse que a soberania de Taiwan nunca existiu e ameaçou erradicar seu regime secessionista. Conte-nos como você se sente. Enquanto isso, as instruções de censura do Partido Comunista Chinês sobre a cobertura da invasão da Ucrânia vazaram, provavelmente acidentalmente, pela mídia estatal chinesa. Sem surpresa, a mensagem dizia: nenhuma postagem desfavorável à Rússia ou com conteúdo pró-Ocidente deve ser publicada. E a cereja do bolo: um editor sênior da agência de notícias Xinhua postou que a China precisa apoiar a Rússia com apoio emocional e moral, evitando pisar nos calos dos Estados Unidos e da União Europeia. Porque no futuro, a China também precisará da compreensão e apoio da Rússia ao lutar com a América para resolver a questão de Taiwan de uma vez por todas. Meu Deus, você sabe o que isso significa? É hora de triplicar seus investimentos na China? Comprar, comprar, comprar! Realmente não é um mistério como o Ocidente se meteu nessa bagunça. O Partido Comunista Chinês quer Taiwan. As constantes incursões dos militares chineses tornaram as intenções da China comunista bastante claras. A forma como os Estados Unidos lidam com a situação com a Ucrânia afetará o que o partido fará com Taiwan. Infelizmente, os Estados Unidos já enviaram uma mensagem ruim com a retirada incrivelmente mal feita do Afeganistão. A queda de Saigon 2.0. A mídia estatal chinesa se divertiu com isso, vinculando-o especificamente a Taiwan. A minha mídia estatal chinesa favorita, a Global Times, disse que foi uma lição para Taiwan. Eles escreveram: a situação no Afeganistão de repente viu uma mudança radical depois que o país foi abandonado pelos Estados Unidos e Washington acabou saindo apesar do agravamento da situação em Cabul. Isso é algum tipo de presságio do destino futuro de Taiwan? Pelo que aconteceu no Afeganistão, Taiwan deve perceber que, uma vez que uma guerra estoure no estreito, a defesa da ilha entrará em colapso em horas e os militares dos Estados Unidos não virão ajudar. Como resultado, as autoridades de Taiwan se renderão rapidamente, enquanto alguns funcionários de alto nível podem fugir de avião. Como falei nesse episódio recente, há uma chance de que a China invada Taiwan esse ano. Vou colocar um link para isso abaixo. Mas enquanto esses são tempos sombrios, lembre-se, a guerra do século XXI terá um tipo diferente de soldado. Guerreiros da internet e memers. Essa é uma lição que poderíamos tirar da conta oficial do Twitter da Ucrânia, que respondeu à invasão da Rússia com isso. Os memes são apenas caricaturas políticas e terão um lugar nos futuros livros de história. Ou pinturas rupestres futuras, dependendo se acabarmos sendo bombardeados de volta à Idade da Pedra. E chegando depois do intervalo, a China está atirando lasers na Força Aérea da Austrália.
Bem-vindo de volta. Essa semana, os militares do Partido Comunista Chinês dispararam lasers contra uma aeronave australiana. Disparado do convés desse destroyer chinês, o laser de nível militar iluminou a aeronave de vigilância australiana que o sobrevoava. Não consigo ver isso de outra maneira a não ser um ato de intimidação. Um que não só tinha o potencial de cegar os pilotos, mas também desativar equipamentos sensíveis a bordo, colocando em risco a vida de até 10 tripulantes. Ei, o que aconteceu com o desenvolvimento pacífico da China? Agora você pode estar pensando, a China só está se defendendo. O que a Austrália estava fazendo pilotando uma aeronave de vigilância sobre o continente chinês? Não. O navio da Marinha Chinesa estava dentro da zona econômica exclusiva da Austrália, mas o Ministério de Relações Exteriores da China diz que a China tinha o direito de estar ali. Um porta-voz disse: o navio chinês que navega em alto mar cumpre a lei internacional relevante e a prática internacional e é totalmente legítimo e legal. E lembre-se de como o Partido Comunista Chinês começou gradualmente a expandir seu controle no mar da China Meridional. E lembre-se de como o Partido Comunista Chinês começou gradualmente a expandir seu controle sobre a fronteira Índia-China. Bem, agora eles estão indo para a Austrália. Essa não é a primeira vez que o Exército de Libertação Popular usa lasers. Em 2019, pilotos de helicóptero da Marinha Australiana foram atingidos por lasers enquanto se exercitavam no mar da China Meridional à noite. Em 2018, eles fizeram isso com pilotos americanos na África. O ELP deveria deixar os lasers onde eles pertencem, em fotos dos anos 90. As Olimpíadas de Pequim finalmente acabaram, mas as controvérsias não. Nas Olimpíadas, os atletas taiwaneses são forçados a competir sob o apelido de Taipei chinesa. Então, as pessoas ficaram especialmente chateadas quando a patinadora de velocidade taiwanesa Huang Yiting postou essas fotos de si mesma nas mídias sociais há algumas semanas treinando no que parece ser um uniforme da equipe chinesa. Depois que os internautas taiwaneses criticaram-na por usar o uniforme de um país que constantemente ameaça anexar Taiwan à força, se necessário, ela retirou a filmagem, mas defendeu suas ações afirmando que os esportes não levam em conta a nacionalidade. Mas para o Partido Comunista Chinês com certeza leva. Ironicamente, ela também foi a porta-bandeira de Taiwan durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Desculpa, a porta-bandeira da Taipei chinesa. Porque Taiwan também não tem permissão para usar a sua própria bandeira. Agora o primeiro-ministro de Taiwan ordenou uma investigação sobre o porquê Huang estava usando o uniforme chinês. Tenho certeza que ela tem uma boa explicação, como se o cachorro dela tivesse comido o outro uniforme. O patinador artístico norte-americano Vincent Zhou foi banido da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque aparentemente foi sinalizado como risco de contato de Covid. Zhou competiu no evento da equipe de patinação artística no início das Olimpíadas, mas ele testou positivo para a Covid em 7 de fevereiro e teve que abandonar o resto da competição e ficar em isolamento por 9 dias. Mesmo estando fora da quarentena, Zhou não foi autorizado a marchar do lado de fora durante a cerimônia de encerramento com dupla máscara, apesar de agora ele ter testado negativo para a Covid não uma nem duas, mas 14 vezes seguidas. De alguma forma, isso parece um final adequado para as Olimpíadas. As Olimpíadas podem ter acabado, mas ainda há muito tempo para o PCCH nos surpreender completamente. E não apenas com os Jogos Paralímpicos no próximo mês. É por isso que você deve comemorar com a nossa camiseta exclusiva Pequim 2022, Neve Falsa Genocídio Real. Adquira a sua porque depois que os Jogos Paralímpicos terminarem em 13 de março, essa camiseta terá desaparecido para sempre. Compre uma agora em chinauncensored.tv/merchandise. E depois do intervalo, adivinha qual ditador está usando novas armas chinesas? Bem-vindo de volta. Em uma amostra do que está por vir se o Partido Comunista Chinês lançar o domínio global, a China sancionou 2 fornecedores de armas dos Estados Unidos por vendas a Taiwan. No ano passado, a China aprovou a lei de sanções anti-estrangeiras que permite sancionar países estrangeiros. Olha, não faça perguntas. As sanções foram em resposta a um acordo de 100 milhões de dólares aprovado pelos Estados Unidos para a manutenção dos sistemas de defesa antimísseis de Taiwan pelas 2 empresas. Agora não está claro o que essas sanções realmente farão. Na verdade, ambas as empresas foram sancionadas antes pela China e, no momento, essas sanções não as afetam. Mas o Partido Comunista Chinês está trabalhando para o dia em que possa impor sanções reais contra qualquer empresa ou país que o atravesse. Então vamos dar a eles mais dinheiro e poder. A China lidou com o coronavírus com uma política insanamente rígida de zero Covid, e isso significa que Hong Kong foi varrida por ela. Hong Kong acaba de ordenar testes de Covid obrigatórios para todos os residentes. A população de 7,5 milhões será testada 3 vezes em março. Não só isso, mas a proibição de comer em restaurantes depois das 18 horas será estendida até 20 de abril por causa da ciência.
Você deve se lembrar que no ano passado a junta militar em Myanmar tomou o poder. Bem, agora eles estão segurando esse poder usando novas armas russas e chinesas. E as armas foram vendidas com pleno conhecimento de que seriam usadas para atacar civis, se ao menos as democracias ocidentais pudessem se manter tão unidas como fazem os líderes autoritários. E o Partido Comunista Chinês está travando uma guerra comercial contra a Lituânia, que começou com o apoio lituano a Taiwan. Mas adivinhem? As exportações da Lituânia atingiram o máximo em 10 anos. Banana para você, PCCH. A solidariedade internacional e uma linha de crédito de 1 bilhão oferecida por Taiwan definitivamente ajudaram. Sabe o que também ajudou? A China representa apenas 1% das exportações da Lituânia. A Lituânia foi inteligente. Eles não fizeram grandes negócios com um regime autoritário psicótico que poderia lançar uma guerra comercial contra eles algum dia. Essa é uma boa lição para o resto do mundo. E esse episódio foi patrocinado pelo Incogni. Toda vez que você acessa a internet, há empresas tentando rastrear seus dados pessoais, seu nome, e-mail, seu endereço residencial, número do seguro social, histórico de emprego, etc. Essas empresas privadas estão comprando, vendendo e fazendo sabe-se lá o que com seus dados. Quando eu me inscrevi no Incogni, descobri que havia 76 corretores de dados que potencialmente tinham minhas informações privadas. Isso é muito louco, eu nunca ouvi falar dessas empresas, mas elas definitivamente já ouviram falar de mim. Você já se inscreveu em alguma coisa online e começou a receber toneladas de spam de empresas terceirizadas? Eu já. E mesmo que você tente ser cuidadoso, você não está seguro. Por exemplo, em 2018, o programa Marriott Starwood e os cartões de crédito foram hackeados e expondo dados de 500 milhões de pessoas. Se a Marriott tivesse o seu nome e número de telefone, de alguma forma você estaria envolvido. A boa notícia é que você tem o direito de forçar essas empresas a excluírem seus dados privados. A má notícia é que isso exige que você identifique as leis específicas que lhe dão esse poder e, em seguida, escreva cartas individuais para cada uma delas. É aí que Incogni entra. Eles têm uma equipe experiente que sabe exatamente como se comunicar com essas empresas e remover seus dados. Eles automatizam esse processo para você. Então confira Incogni usando o link abaixo. As primeiras 100 pessoas que usarem o código Uncensored terão 20% de desconto. Portanto, proteja a sua privacidade. Acesse incogni.com/uncensored e use o código Uncensored para tirar seus dados pessoais do mercado. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao China Sem Censura.